Encontrei algo capaz de cortar espaço entre mim e o infinito. Mas talvez não seja a hora, o iluminado frente a morte irei me tornar. Se tentar me mata outra vez, não esqueça de cortar a cabeça de alguém. Invencível, sou infinito. Quem é que poderá os olhos de Deus? Podem falar teu nome, exator que eu sou infinito, o mais forte do mundo e do universo e além. Eu em Jujutsu Kaisen, prólogo, o infinito. Bem, meu nome é Akashi Shiju. Sinceramente até hoje, não sei se meu nascimento foi obra do acaso ou uma ironia do destino. Nasci em uma família de classe média alta, confortável o suficiente para nunca nos faltar nada, mas longe de ser perfeita. Eu tinha uma estatura médiana, cabelos negros, pele branca, olhos meio castanhos/negros, gostava de fazer academia e treinava artes marciais, e principalmente ver coisas da ficção, gostava muito de ler mangás e assistir animes. Vivia com meu pai o meu pai que era um homem imponente, alto, de pele morena e olhos azul acinzentados. Ele trabalhava bastante, tinha um bom emprego e um salário decente. Quanto à minha mãe, ela era uma mulher de beleza discreta, com cabelos longos e negros como a noite, e olhos castanhos/negros que transbordavam beleza. Ela era o coração da nossa casa, cuidando de mim e de tudo ao nosso redor. Juntos, formávamos uma família feliz. Pelo menos, era o que eu acreditava. Mas a felicidade é frágil. Tudo mudou no dia em que minha mãe adoeceu. No início, eram apenas sintomas leves. Com o tempo, a doença foi se agravando, até que ela ficou acamada. Nessa época eu tinha apenas 12 anos. Minha vida já parecia desmoronar. Eu ia mal na escola, e agora, em casa, o vazio crescia. Com minha mãe presa à cama, meu pai assumiu mais responsabilidades. E com o passar do tempo, ele se tornava cada vez mais distante, como se carregasse algo que jamais poderia revelar. Ou talvez eu fosse jovem demais para entender, mas sentia o peso daquela atmosfera. Quando minha mãe, milagrosamente, começou a melhorar, eu achei que os dias difíceis haviam ficado para trás. Ela se recuperou quando eu tinha 19 anos, e por um breve momento, nossa vida voltou a ter um brilho. Mas, como descobri depois, aquilo era apenas a calmaria antes da tempestade. Então os meses seguiram tudo normal. Eu e minha mãe descobrimos a verdade que meu pai havia escondido por anos. Ele estava nos traindo. Não era algo recente, ele já mantinha uma segunda família havia 18 anos, desde antes de minha mãe adoecer. Quando confrontamos, ele hesitou, mas no fim admitiu. A confissão levou a uma discussão, que terminou de forma inesperada. Ele escolheu abandonar a nós dois. E, como se isso não bastasse, nos colocou na rua para viver com sua nova família. Nós ficamos desolados, porque isso. As coisas não estavam normal, a gente não era feliz. Agora estamos sem rumo e sem um teto, pensei após tudo isso. Por que isso aconteceu? Não éramos felizes. Eu não conseguia entender. Ainda assim, felizmente, uma tia por parte de pai nos acolheu temporariamente. Durante aquele período, trabalhei sem descanso e, com o pouco dinheiro que tinha guardado, consegui alugar um pequeno apartamento. Minha mãe também começou a trabalhar, e lentamente começamos a reconstruir nossas vidas. Mas então, aquilo aconteceu. Era para ser uma noite tranquila. Estava voltando para o apartamento quando, a poucos quarteirões de distância, avistei chamas consumindo um prédio. Um incêndio. Meu coração acelerou. Algo estava errado. Quanto mais me aproximava, mais meu pressentimento se confirmava. Era o nosso prédio. Chegando lá, vi bombeiros e policiais tentando controlar a situação, bloqueando a entrada e afastando os curiosos. Meu peito apertou ainda mais quando ouvi uma vizinha desesperada gritar: "Tem uma mulher lá dentro!" Naquele momento, meus olhos se arregalaram, e uma única palavra ecoou na minha mente: mãe.
Sem pensar, corri em direção ao prédio em chamas. Eles tentaram me segurar, mas minha mãe era mais importante que tudo, não poderia perdê-la, naquele momento. Ao entrar, fui tomado pelo calor sufocante e pela fumaça que queimava meus pulmões. Mesmo assim, subi as escadas, tropeçando e ofegando a cada passo. Quando alcancei o andar do nosso apartamento, o fogo já dominava tudo. Chama se estendia pelo corredor como predadores famintos. Com um chute, abri a porta. Lá estava ela, minha mãe, apoiada na parede, tossindo de forma fraca e desesperada. Ao me ver, ela estendeu a mão, os olhos implorando por ajuda. Entre nós, uma linha de fogo se intensificava, ameaçando separá-la de mim para sempre. Ignorei a dor e atravessei as chamas, pegando minha mãe nas costas. Ela estava leve, frágil, mas ainda respirava. Tentei descer pela escada, mas o caminho estava bloqueado pelo fogo e pelos escombros. Sem opções, voltei para o andar e corri até uma janela de vidro. Do outro lado, vi um bombeiro tentando quebrá-la. Aqui! Ele gritou quebrando a janela de vidro indicando. Eu entreguei minha mãe para ele com todas as forças que ainda tinha. Assim que havia salvo, senti um breve alívio, mas não por muito tempo. Escombros caíram entre nós, me prendendo lá dentro. Corri de volta para o apartamento, procurando outra saída. Havia uma janela que levava para fora, minha última chance. Mas então percebi, meu corpo estava em chamas. Eu não tinha notado antes, mas o fogo já havia me alcançado. Tentei apagá-lo, bati contra paredes e tentei sufocar as chamas, mas quanto mais eu tentava, mais elas se espalhavam. Era como se o fogo tivesse vida própria, uma fome insaciável que consumia não apenas minha carne, mas também minha força e minha sanidade. Senti o pânico crescendo dentro de mim, uma onda avassaladora que ameaçava me engolir. O fogo estourava ao meu redor, consumindo tudo, não apenas o ambiente, mas também o que restava de mim. Minhas memórias, meus sonhos, tudo se tornava cinzas enquanto as chamas dançavam como se tivesse vida própria. Era como se estivessem rindo da minha agonia. O calor extremo era quase insuportável. A pele ardia, e a sensação de queimar era mais do que física. Era uma dor profunda que penetrava na alma. Eu gritei, mas não havia ninguém para ouvir. O desespero se transformou em desolação, uma solidão devastadora em meio à destruição. Enquanto as chamas consumiam meu corpo, percebi que a vida que conhecia estava se dissipando em fumaça. Era uma sensação de confusão e tristeza. O calor se transformou em um frio desesperador, e em meio à dor, um pensamento cruzou minha mente. O que significava realmente existir se a morte pudesse ser tão brutal? Mas por quê? Por que isso teve que acontecer? Qual o motivo de tanta desgraça cair sobre minha vida? Meu nascimento foi um erro do destino. Eu nasci destinado a tudo isso sem mais nem menos. Por quê? E então, com um último suspiro, eu disse: bom, pelo menos minha mãe tá a salvo. Pelo menos eu ainda consegui isso. Espero que ela tenha uma boa vida, tenha uma nova família, e que ela jamais se culpe por minha morte. Eu me sacrifiquei por ela. Adeus, mãe. Senti meu corpo se render. E a escuridão tomou conta, trazendo um alívio inquietante. Fui carbonizado, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, um eco de quem eu era antes de me tornar apenas um sussurro nas chamas, e assim tudo se apagou. Depois disso. Agora. Eu acordei em um lugar completamente desconhecido. Senti uma névoa densa cobrir a paisagem ao redor, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante de um riacho. A sensação de estar perdido tomou conta de mim, mas o que realmente me fez estremecer foi vê-la. Uma mulher estava diante de mim. Vestida de branco, com um véu delicado que cobria seu rosto, ela parecia ao mesmo tempo etérea e assustadoramente real. Ela emanava algo inexplicável, como se o mundo ao redor tivesse parado só para ela existir. Eu devo estar alucinando, mas que lugar é esse? Eu não morro. Aqui deve ser por onde os mortos/espíritos passam ou algo assim. Murmurei para mim mesmo, tentando organizar meus pensamentos.
Ela, no entanto, apenas ergueu uma das mãos e, com um estalar de dedos, uma mesa surgiu entre nós, como se fosse algo trivial. Senti meu coração disparar. Isso definitivamente não era um sonho normal. Relutante, sentei-me à mesa. Ela me observou em silêncio por alguns momentos, até que começou a falar. Sua voz era suave e ao mesmo tempo pesada. Prestei atenção em tudo que ela falava. Conversamos por um tempo que não consegui medir. Ela me contou sobre o que aconteceu e entre outras coisas. Até que, ela disse algo que fiquei incrédulo no que acabava de ouvir. Bati as mãos na mesa com força, minhas palavras ecoando no vazio. O quê? Mas como assim? A mulher, que agora se apresentou como Ana, permaneceu tranquila, com um leve sorriso nos lábios, antes de responder. Pode parecer rápido e confuso para você, mas é algo inegável, você foi escolhido para receber esse e isso. Minha cabeça latejava, tudo o que havia acontecido ainda pulsava em minha mente. Respondi, tentando raciocinar direito, e disse. Isso tá rápido demais. Além do mais, eu morri daquela forma horrível, minha cabeça tá a milhão. Ana inclinou-se levemente para frente, e disse. E compreensível, você acabou de morrer, e agora isso. Mas isso inegável? Você pode escolher se vai aceitar ou recusar. Por um instante, eu hesitei. Depois soltei uma risada nervosa e respondi, quase como se quisesse convencer a mim mesmo. Falo a sério, isso tudo nem parece real. Nesse caso, eu vou aceitar. Não vou recusar, se me escolheram para isso, e porque eu devo ser especial. Um sorriso se formou em Ana e ela disse. Que bom, que decidiu aceitar, bem o nome desse poder é infinito. E, a partir de agora, seu apelido será o Infinito. Cruzei os braços e tentei segurar um sorriso, mas falhei e disse. É um nome maneiro, kkk. Mas será que eu vou ser capaz de suportar isso? Ela soltou uma risada leve, mas não desfez a seriedade de sua face, e então disse. Bom, talvez você sinta uma dor de cabeça por algumas horas enquanto processa tudo, ou, no pior dos casos, pode entrar em coma por alguns anos, com tanta informação. Ela me encarou diretamente, e continuou. Mas se escolheram você para receber isso, é porque você é capaz. Por um instante, fiquei sem jeito com a afirmação dela. Respondi, coçando a nuca. Oh, obrigado, então. Ela sorriu, mas logo depois sua expressão mudou para seriedade, e ela disse. Certo, mas olha, você não vai ter esse poder no 100%, existe uma condição que precisa ser cumprida, para que você possa despertá-lo completamente. Eu perguntei com dúvida. Entendo, mas você sabe qual condição e essa? Disse olhando para ela. Ana respondeu. Acredite, eu também não sei. De todas essas informações sobre o infinito, eu não sei como ele é despertado. Tenho dúvidas que pode ser algo do próprio mundo, que faz o usuário desperta, respondeu ela olhando pro garoto. Levantei-me da cadeira e disse. Bom, que seja então, acho que é até compreensível. Tal poder não seria entregado assim de mão beijada. Ana fala. Tem que ter algum teste ou provação, para ver se o futuro usuário merece ou não. Eu falo. Certo. Já deu minha hora. Parei para pensar por um momento. Após alguns minutos, olhei para ela de forma séria. Ana disse. Pode pensar o quanto quiser, não tenho problemas em esperar. Disse ela observando o garoto. Após alguns minutos, eu falo. Me manda para Jujutsu Kaisen. Ana retrucou. Esse mundo é perigoso, e ainda mais do jeito que você tá. Eu retruquei. Fica tranquila, vai dar bom, confia. Prometo, que de vez em quando, eu vou vir aqui para te visitar. Ana ergueu o dedo indicador e respondeu de forma descontraída, e disse. Vó. Ok, eu vou esperar então, hein? Então, Ana estendeu a mão em minha direção, com um olhar sereno e confiante. De repente, um brilho intenso começou a envolver meu corpo, como se estivesse sendo consumido por uma luz pura e poderosa. Senti meu coração acelerar e um calor percorrer cada parte de mim. Era como se toda a minha essência estivesse sendo transformada naquele momento.
Meu corpo inteiro brilhava, e antes que eu pudesse compreender totalmente o que estava acontecendo, tudo ao meu redor se apagou, a escuridão me envolveu, e minha consciência se esvaiu. Fim do prólogo.